Olá, amigos, eu vou passar, vamos dar continuidade aqui ao nosso material sobre sistemas lineares. Na aula anterior, nós terminamos a regra de Cramer. Qual o problema da regra de Cramer, moçada? O problema é que o método de Cramer é um pouco trabalhoso. Você imagine um sistema 3x3, como a gente falou na aula anterior. Um sistema 3x3, a gente gera 4 determinantes. Se você pegar um sistema 4x4, 4 equações com 4 incógnitas, você vai fazer aí 5 determinantes de matriz 4x4. Então é um problema extremo, é um sistema, é um método extremamente trabalhoso, tá certo? Para alguns sistemas é rapidinho, a gente consegue resolver. Mas dependendo do sistema, fica trabalhoso e fica inviável. Rivelino, e a sugestão? Bem, a gente vai ver um método agora chamado de escalonamento. Ele é um método para resolver sistemas lineares que eu particularmente gosto muito. Se você tiver um pouquinho de calma, trabalhar com as operações básicas de adição e multiplicação, você consegue resolver um pouquinho de criatividade também, você consegue resolver um sistema linear de maneira bem rápida, tá certo? E eu acredito que vocês vão achar mais prático do que o método, do que a regra de Cramer, tá? Então vamos aqui para a lousa para a gente iniciar o método do escalonamento. Método do escalonamento. Vamos aqui. Um sistema linear está na forma escalonada. Vou escrever aqui, né? Ó, vamos marcar. Um sistema linear está na forma escalonada quando está disposto nas seguintes formas, tá certo? Um sistema linear está na forma escalonada quando ele está disposto nas seguintes formas. Vamos olhar para cá. Você tem aqui um sistema com 2 equações e 2 incógnitas. A incógnita x e a incógnita y. Olhe quando é que o sistema está na forma escalonada. A primeira equação ela está completinha, ó, x e y termo independente. Aí na segunda equação, o que foi que você fez? Você zerou a incógnita x, ó. Essa incógnita x aqui está multiplicando por 0. Então é como se não existisse esse primeiro termo, mas você já tem o segundo termo, y. Então fica como se fosse assim uma escala, né? Ó, uma escadinha, né? Ó, aqui primeiro termo, aqui 2 termos. Olhe para um sistema 3x3. Você tem a primeira equação toda completa. Aí você tem na segunda equação, o termo x já não existe, né? Ó. Aí você tem o termo y e o termo z. Já na terceira equação, você não tem mais o termo x, não tem mais o termo y e você tem o termo z. Então ficou uma formazinha que ele chama de escalonada. Completa, aqui só tem 2, aqui só tem 1. Então, a esse tipo de sistema, né, a esse tipo de modelo de sistema, a gente diz que está na forma escalonada. Tá certo? É como se você viesse eliminando as incógnitas. Aqui tem 2, aí você elimina a primeira e deixa só a segunda. Aqui tem 3, então na segunda equação você elimina a primeira e na terceira equação você elimina as duas. A segunda, a primeira e a segunda. Então, muito interessante isso aqui. Mas, Rivelino, por que fica mais fácil calcular o valor das incógnitas, resolver esse sistema usando essa forma? Porque quando você chega lá no final, ó, que você elimina a primeira incógnita e a segunda, você vai ficar com um sistema, com uma equação com apenas uma incógnita. No caso aqui, a incógnita z. Então, o x não tem mais, o y não tem mais. Você encontra a incógnita z. Essa incógnita z pode ser substituída aqui na segunda equação. Aí você encontra a incógnita y. E de posse de y e z, você encontra a incógnita x. Então, é isso que se baseia o sistema linear na forma escalonada. É você pegar um sistema e deixar nesse formato, tá certo? Ó, a primeira equação completa, a segunda elimina a primeira incógnita, a terceira elimina a primeira e a segunda, e assim vai. Mas, Rivelino, como é que eu vou eliminar a primeira, depois a primeira e a segunda? Como é que funciona isso? Vamos aqui para frente. O processo de resolução de um sistema linear que envolve a eliminação de incógnitas é denominado método do escalonamento. Então, o método que a gente vai usar
é o método do escalonamento. Mas, Rivelino, como é que a gente vai eliminar essas incógnitas? Vamos ver. Este método procura transformar o sistema dado em sistemas equivalentes. Então, a ideia qual é? É você pegar aquelas equações e transformar em equações equivalentes. Na hora que você muda uma equação e transforma numa equação equivalente, o sistema mantém a mesma solução, tá certo? Por quê? Porque você está gerando um outro sistema equivalente ao anterior. Então, esse método procura transformar o sistema dado em sistemas equivalentes, até chegar a um sistema escalonado, usando as seguintes transformações elementares sobre as equações do sistema dado. Para eu transformar um sistema na forma escalonada, você vai fazer algumas transformações elementares. Rivelino, que transformações elementares são essas? São alguns critérios que você usa para transformar uma equação em outra equivalente. E esses critérios a gente já estudou lá no primeiro grau, né, quando estava resolvendo equações. Tá? E já estudou aqui também. Então, vamos ver quais são esses critérios. Primeiro, trocar a posição de duas equações. Se você tem um sistema e você troca a posição das duas equações, de duas equações qualquer, você vai ver, né, ó, trocar a posição de duas equações. Se você trocar a posição de duas equações no sistema linear, o sistema continua o mesmo. Você está gerando um outro sistema equivalente ao que você já tem. Então, eu posso perfeitamente trocar a posição de duas equações, sem nenhum prejuízo para o sistema. Outra coisa que eu posso fazer, multiplicar uma das equações por um número real diferente de zero. É o famoso princípio da igualdade, né? Ó, você tem uma equação, se você multiplicar o primeiro e o segundo membro dela por um número qualquer diferente de zero, então isso aí não vai alterar em nada aquela equação. Consequentemente, você não altera em nada o sistema. Ele continua como sendo um sistema equivalente. E por último, a outra operação que você pode fazer é a seguinte, ó. Você pode multiplicar uma das equações por um número real, né? Ó, você pega uma equação qualquer, multiplica pelo número real e adiciona o resultado à outra equação. Então, se dentro de um sistema linear você multiplica uma das equações por um valor qualquer e o resultado você soma com outra equação, você vai continuar tendo um sistema equivalente. Rivelino, beleza. Explicou bem direitinho, leu isso aí tudinho, mas eu ainda estou em dúvida. Vamos mostrar como é que faz isso aí. Então, vamos lá. Está aqui um sistema bem simples, né? Para a gente mostrar como é que funciona. Então, resolver o sistema 4x menos 3y igual a menos 2 e 2x mais 4y igual a 10. Eu vou escrever esse sistema na forma escalonada, tá certo? Vou pegar esse sistema e escrever na forma escalonada. Como? Usando aquelas operações que nós acabamos de ler. Então, bora lá. O que é que eu vou fazer? Olhe para cá. Está aqui o meu sistema. 4x menos 3y igual a menos 2. 2x mais 4y igual a 10. Eu posso muito bem fazer isso. Ó. Eu posso trocar as equações. Eu posso escrever 2x mais 4y igual a 10. Eu posso escrever 4x menos 3y igual a menos 2. Rivelino, você alterou o sistema? Não. O que eu fiz foi escrever a segunda equação no lugar da primeira e a primeira no lugar da segunda. Então, isso aqui não altera em nada o sistema, tá certo? Isso aqui é um sistema equivalente àquele. Então, observe qual é a minha ideia. A minha ideia é utilizar, ó, aquilo que a gente viu, esses três critérios, para quê? Para gerar sistemas equivalentes. Então, eu vou gerar aqui alguns sistemas equivalentes a esse.
de tal forma que eu consiga colocar esse sistema na forma escalonada. Então vamos lá, continuar. Próximo passo. O que é que eu vou fazer agora? Sugestão: faça sempre com que esse primeiro termo da primeira equação fique igual a 1. A 1x, tá certo? Ó, aqui não é 2x, então faça com que ele vire 1x. Então bora lá. 2x mais 4y igual a 10, eu vou dividir o primeiro e o segundo membro. Aliás, eu vou multiplicar o primeiro e o segundo membro por 1/2. Então, se eu multiplico essa equação todinha por 1/2, eu continuo com a equação equivalente a esta. Então, bora lá. 1/2 vezes 2, vezes 2x. 1/2 vezes 2x vale x. 1/2 vezes 4y. 1/2 vezes 4y vai dar 2y. Igual 1/2 vezes 10. Ora, 1/2 vezes 10 dá 5. Então, 2x mais 4y igual a 10 é a mesma coisa que x mais 2y igual a 5. Então, são equações equivalentes. A segunda eu repito, né? Ó, 4x menos 3y igual a menos 2. Rivelino, esse sistema aqui é equivalente ao primeiro? Tranquilamente. É equivalente. O fato de eu ter trocado a posição das equações ou ter dividido, aliás, multiplicado uma das equações por 1/2 não alterou em nada, tá certo? Beleza, Rivelino. Agora, o que é que a gente vai fazer? Agora é que vem uma partezinha que vocês vão ter que prestar atenção. Para eu escrever esse sistema na forma escalonada, aqui está a minha primeira equação, toda completinha, mais a minha segunda tem que ficar 0 aqui, ó. Tem que ficar 0 e aqui tem que ficar y normalmente. Então, eu tenho que eliminar esse primeiro termo. Rivelino, como é que eu faço? Eu vou utilizar isso aqui, ó. O item C. Multiplicar uma das equações por um número real e adicionar o resultado à outra equação. Então, eu posso pegar uma equação, multiplicar por um número real qualquer diferente de 0 e adicionar o resultado à outra equação. É isso que eu vou fazer. Vixe, Rivelino, porra, explica como é que tu vai fazer isso. Vamos lá. A primeira equação eu mantenho x mais 2y igual a 5. Beleza. A segunda eu vou alterar. Como é que eu vou alterar a segunda? Eu vou pegar a primeira, multiplicar por menos 4. Mas, Rivelino, por que por menos 4? Vamos destacar aqui, né? Ó. Eu vou pegar essa primeira equação, ó, e vou multiplicar por menos 4. Mas, Rivelino, por que multiplicar a primeira equação por menos 4? Porque se eu multiplicar a equação por menos 4, isso aqui vira menos 4x. Aí eu vou somar esse produto com a segunda equação. Então, pego a primeira, multiplico por menos 4 e somo com a segunda. Então, vamos lá. Menos 4 vezes x, menos 4x. Menos 4x com mais 4x dá 0x. Beleza, Rivelino? Mas você não pode multiplicar só o primeiro termo por menos 4. Você tem que multiplicar a equação toda. Menos 4 vezes 2y dá menos 8y. Menos 8y com menos 3y dá menos 11y. Beleza. Menos 4 vezes 5 dá menos 20. Menos 20 com menos 2, menos 22. Observe que este primeiro sistema é equivalente ao original. O segundo também é equivalente e o terceiro também. Mas, Rivelino, por que você sabe disso? Porque eu só estou utilizando essas 3 operações básicas, essas 3 regrinhas básicas, desculpe. Trocar a posição de 2 equações, multiplicar uma das equações por um número real diferente de 0 e multiplicar uma das equações por um número real e adicionar o resultado à outra equação.
Então, fazendo isso aqui, você gera sistemas lineares equivalentes, que é o nosso interesse. Porque sistemas lineares equivalentes possuem a mesma solução. Só que esse sistema linear aqui, ó, é equivalente a este, mas é bem mais fácil de resolver. Por que ele é mais fácil de resolver? Porque ele está na forma escalonada, ó. 0x menos 11y igual a menos 22. Essa equação, você já pode calcular o valor de y tranquilamente. Então, vamos lá. Deixa eu mudar de cor aqui. Pegando a segunda equação, ó. Menos 11y igual a menos 22. Multiplicando por menos 1. 11y igual a 22, y igual a 22 dividido por 11, y igual a 2. Beleza, já achei o valor de y. Encontrando o valor de y, agora vamos encontrar o valor de x. Onde é que eu encontro o valor de x? Na primeira equação, ó. X mais 2y igual a 5. Vou trocar o y por 2, ó. X mais 2 vezes 2 igual a 5. X igual a 5 menos 4, né? 2 vezes 2 passa para lá é 4, passa para lá menos 4. 5 menos 4, 1. Pronto, x igual a 1. Meu conjunto de solução. Meu conjunto de solução vai ser o par ordenado 1, 2. Vamos ver se deu certo? 4 vezes 1, 4, menos 3 vezes 2, 6. 4 menos 6, menos 2. 2 vezes 1, 2, mais 4 vezes 2, 8. 2 mais 8, 10. Então, ó, essa maneira de colocar o sistema na forma escalonada, ela é bem mais prática do que a regra de Cramer. Você, na regra de Cramer, teria que montar uma matriz dos coeficientes, matriz das incógnitas, matriz do termo independente. Calcular 3 determinantes para depois achar. Ah, Evelyn, mas o sistema de equações 2 por 2, ó, 2 equações e 2 incógnitas, era rapidinho. Certo? Era rapidinho, né? Ó. Mas numa 3 por 3 já demoraria bem mais. Então vamos tentar fazer outra para ver se a gente consegue assimilar esse método, tá? Vamos para a questão 16. Questão 16 diz, ó, x mais 2y mais 4z igual a 5, 2x menos y mais 2z igual a 8, 3x menos 3y menos z igual a 7. Então vamos lá. Vamos aqui ajeitar, né? Ó. Primeiro, x mais 2y mais 4z igual a 5. Essa primeira equação está perfeitinha para mim, né? Ó. Por quê? Porque o x, ele tem coeficiente 1. Então eu posso multiplicar por qualquer número e somar com as outras equações para poder eliminar o termo x nas outras equações. Então, começar com uma equação em que o coeficiente de x seja 1, para mim é ideal. Então, bora lá. O que é que eu vou fazer para eliminar o x da segunda equação e para eliminar o x da terceira equação? Vamos começar com a segunda. A segunda é fácil, ó. Eu vou pegar a primeira, multiplicar por menos 2 e somar com a segunda. A primeira eu mantenho do mesmo jeito. Agora, na segunda equação, o que é que eu faço? Eu multiplico a primeira por menos 2 e somo com a segunda. Então, bora lá. Menos 2 vezes x dá menos 2x. Menos 2x com mais 2x dá 0x. Não posso multiplicar o menos 2 somente pelo x, tem que multiplicar por todo mundo. Menos 2 vezes 2y dá menos 4y.
Menos 4y com menos y dá menos 5y. Menos 2 vezes 4z dá menos 8z. Menos 8z mais 2z, menos 8z mais 2z dá menos 6z. Isso aqui é igual. Menos 2 vezes 5 dá menos 10. Menos 10 mais 8 dá menos 2. Pronto, já ajeitei a segunda. Vamos ajeitar a terceira. A terceira também é fácil. Vou pegar a primeira equação, multiplicar por menos 3 e somar com a terceira. Então vamos lá. Menos 3 vezes x dá menos 3x. Com mais 3x, 0x. Menos 3 vezes 2 dá menos 6y. Menos 6y com menos 3y, menos 9y. Menos 3 vezes 4 dá menos 12. Menos 12 com menos z dá menos 13z. Igual a menos 3 vezes 5 dá menos 15. Menos 15 com mais 7 dá menos 8, tá certo? Beleza, Rivelino. E agora? Bem, agora eu eliminei a incógnita x na segunda e na terceira equação. Agora eu devo eliminar a incógnita y na terceira equação, tá certo? Para ficar na forma escalonada. Porque como é que fica na forma escalonada? A primeira fica completa, a segunda eu elimino o x e na terceira eu elimino o x e o y. Então vamos lá fazer isso. Continuar, né? Ó. A primeira fica do mesmo jeito. X mais 2y mais 4z igual a 5. Agora eu tenho que eliminar o y da terceira. Qual é a minha sugestão? A minha sugestão, primeiro, é que você deixe sempre a primeira incógnita da equação com coeficiente 1. Mas, Rivelino, a primeira incógnita não é o x? Sim, mas o x aqui já não está mais aparecendo, né? Ó, 0x, se quisesse, não precisava nem colocar. Então, sua preocupação é daqui para frente, ó, y para frente. Então, vou pegar esse termo aqui e deixá-lo com coeficiente 1. Como, Rivelino? Multiplicando por menos 1/5. Vou multiplicar a segunda equação por menos 1/5. 0 vezes menos 1/5 dá 0. Então, continua 0x. Menos 5y vezes menos 1/5, menos com menos dá mais. 5 vezes 1/5 dá 1. 1 vezes y dá y. Pronto. Menos 6z vezes menos 1/5, menos com menos dá mais. Então, fica 6 vezes 1/5, dá 6/5 de z. Menos 2 vezes menos 1/5, dá 2/5. Joia? Beleza, Rivelino. E a terceira? A terceira, por enquanto, eu vou deixar desse jeito. 0x, menos 9y, menos 13z, igual a menos 8. Rivelino, e agora? Agora vamos continuar, né? A primeira eu deixo do jeito que está. X mais 2y mais 4z igual a 5. X mais 2y mais 4z igual a 5, né? Mais 4z igual a 5. Essa, 0x mais y. Opa, essa eu vou eliminar, tá certo? Vou fazer o seguinte. 0x mais y mais 6/5 de z igual a 2/5. Pronto, essa eu vou deixar desse jeito. E agora, Rivelino?
Agora eu vou eliminar esse y aqui, ó. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar a segunda equação, vou multiplicar por 9 e somar com a terceira. Vou pegar a segunda, vou multiplicar por 9 e vou somar com a terceira equação. Então, bora lá. Olhe para cá. 9 vezes 0 dá 0, mais 0x dá 0x mesmo. Não alterar em nada. 9 vezes y, 9 vezes y dá 9y. 9y menos 9y dá 0y. Olha aí, se transformando na forma escalonada. Agora, 9 vezes 6, 6 vezes 8, 48, vezes mais 6, né, 54. Então, 9 vezes 6, 54. Fica 54 quintos. Esses 54 quintos, você vai somar com menos 13. Então, 54 quintos, vou fazer só aqui, né? Ó. Menos 13. Então, como é que vai ficar? Denominador 5. 5 vezes 13 dá 65. 54 menos 65 dá quanto? Você tem 54 menos 65. Fica menos 10, né? Dá 64, dá menos 11. Menos 11 quintos. Então, 9 vezes 6 quintos, eu estou multiplicando essa segunda equação aqui por 9 e estou somando com essa. 9 vezes 6 quintos dá 54 quintos de z. 54 quintos de z menos 13 dá menos 11 quintos de z. Né? Ó, menos 11 quintos de z. Beleza, Rivelino. E agora? Bem, agora vamos para o último, né? Ó. 9 vezes 2 dá 18. Então, vai ficar 18 quintos menos 8. 18 quintos menos 8, vamos apagar aqui, né? Para usar como borrão. Estou multiplicando a segunda por 9 e somando com a terceira. 9 vezes 2, 18. Então, fica 18 quintos menos 8. Vai ficar igual 5 vezes 8, 40, usando número misto. 18 menos 40 dá menos 22. Então, vai ficar menos 22 quintos, tá certo? Então, vamos lá escrever. Menos 22 quintos. Vou apagar ali o borrão. Pronto. Então, o que foi que eu fiz? Ó? Peguei a segunda equação, multipliquei por 9, somei com a terceira. Na hora que eu fiz isso, ó, olha como o sistema ficou na forma escalonada. A primeira equação tem as 3 incógnitas, a segunda tem 2, a terceira só tem 1. E agora, Rivelino, bem, eu vou colocar uma folha em branco só para concluir essa questão, porque agora ficou fácil achar x, y e z, tá certo? Agora ficou fácil achar x, y, z. Por quê? Porque o z está bem aqui, ó. Menos 11 quintos de z igual a menos 22 quintos. Menos 11 quintos de z é igual a menos 22 quintos. Esse 5 vai embora com esse. Então, implica que menos 11z é igual a menos 22. Multiplicando por menos 1, né, ó, e passando o 11 dividindo, você vai encontrar z igual a 2. Beleza, Rivelino, já achei o valor de z. Como é que eu acho o valor de y? Y bem aqui assim, ó. Y mais 6 quintos de z é igual a 2 quintos. Y mais 6 quintos de z é igual a 2 quintos. Como você já achou o valor de z, agora ficou fácil, né? Eu vou achar o valor de y. Vamos lá. Quem é que vai ser y? 2 quintos. Aí você vai trocar o z por 2. 6 vezes 2 dá 12. Então fica 12 quintos. Passa para o outro lado.
menos 12 quintos. Então, implica que y é igual. 2 quintos menos 12 quintos dá menos 10 quintos. Menos 10 quintos é menos 2. Tá certo? Beleza, Rivelino. E agora? Agora vamos para a última. X mais 2y mais 4z igual a 5. X mais 2y mais 4z igual a 5. X mais 2y mais 4z igual a 5. Tá certo? E, velho, como é que a gente vai fazer? Ora, isso aqui é fácil, né? Agora está praticamente concluído. Você vai fazer o quê? Você vai trocar o y por menos 2 e o z por 2. Então, vai ficar assim, x mais 2y. Quem é o y? O y é menos 2. 2 vezes menos 2, menos 4. O z é 2. 4 vezes 2, 8. Igual a 5. Daqui você tira aqui x, menos 4 mais 8 dá mais 4, igual a 5. Logo, x é igual a 5 menos 4, que é igual a 1. Então, quem é o meu conjunto de solução? O meu conjunto de solução vai ser 1, né? Porque o x é em primeiro, né? Ó. 1, y menos 2 e o z igual a 2. Então, conjunto de solução, 1 menos 2 e 2. Você não precisou fazer determinante, nada, mas você precisou fazer essas operações. Rivelino também dá muito trabalho, não dá trabalho. Se você tiver uma certa habilidade com multiplicação, adição, soma de frações também, que às vezes cai numa fração, isso aqui é bem rapidinho, tá certo? Eu é porque estou explicando, aí demora mais um pouquinho. Mas essas operações são muito básicas. Só multiplicação, soma, subtração, então dá para você fazer tranquilo. Reduzir o sistema à forma escalonada, acabou. Acho z, acho y, acho x. Conjunto de solução, né? 1 menos 2 e 2. Então, moçada, com isso a gente viu aí os primeiros problemas envolvendo sistemas lineares na forma escalonada. Aparentemente parece complicado, mas não é. Se você tiver um pouquinho de paciência, enxergar o que fazer primeiro, você consegue resolver bem facinho, tá certo? Daqui a pouco a gente volta para resolver mais questões, utilizando o sistema, o método na forma escalonada, tá certo? Para resolver o sistema. Então, até daqui a pouco, valeu!